Ok, irmãos, essa é a segunda parte. Eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente pegar o que acabou na primeira parte do vídeo. O sinal pode ser encontrado durante a pesquisa que fizemos até agora, a não ser o sinal de 23 de setembro de 2017. Aí, tem como conceber uma maluquice dessa? Tem como acreditar nisso? Ou seja, os sinais, as coisas que estão em Apocalipse 12, as maravilhas dos tempos, Deus, em Apocalipse, não somente 12, mas também em todo Apocalipse, Ele está nos mostrando qual é o método, melhor dizendo, quais são os métodos de revelação da palavra dEle. Você não pode interpretar o Apocalipse tudo como uma profecia linear. Existe uma certa timeline, existe uma certa cronologia dos eventos, só que está em quebra-cabeça, está tudo misturado. Não é que está tudo misturado, talvez não seja essa expressão, mas Deus utiliza muito de análepse, flashback. Ele está contando a história, ele está contando o que há de acontecer no futuro, aí de repente ele faz um flashback no passado, mostrando que o passado era a figura do futuro. Então você depende das figuras do passado, que na verdade não são figuras no passado, né? São acontecimentos literais. Os acontecimentos literais do passado estavam representando aquelas figuras no futuro, então você vai precisar de olhar para algumas porções do passado para você entender o futuro. Olha só a saída do povo de Israel do Egito e todas aquelas figuras, está sendo falado em Apocalipse 12. Então tem muitas revelações em Apocalipse 12, se você presta atenção nisso daí. Então o que Deus faz? O que ele fala em Apocalipse 11, ele acrescenta detalhes em Apocalipse 12. O que ele falou em Apocalipse 12, ele vai adicionar detalhes em Apocalipse 13. O Apocalipse 11, 12 e 13 são porções que se encontram nos selos. Então Deus vai acrescentando isso, ele já ensina isso desde Gênesis, no profeta Daniel ele mostra coisa semelhante nesse método de ensino de acrescentar detalhes, muda figuras e acrescenta detalhes. É assim que Deus trabalha, então ele está revelando a profecia, num determinado tempo ele volta no passado, aí depois ele vai para o futuro, ele pode ir na frente daquele momento da profecia que estava revelando, ele pode falar as coisas que vão acontecer no milênio, ou até mesmo um pouquinho antes de entrar o milênio e depois voltar no tempo da grande tribulação. Então você que vai ter que discernir a cronologia, entendeu? Então existe uma certa cronologia, o selo, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. É uma cronologia. O sétimo selo não vai ser aberto antes do primeiro, nem o quinto antes do segundo. É uma cronologia de eventos, só que depois, a gente está falando de Apocalipse 6, 7, não é? 8, só que depois lá para Apocalipse 10, 11, 12 e 13, ele vai acrescentar detalhes de coisas que vão acontecer nos selos, de maneira que os 7 selos, eles resumem todo o Apocalipse, eles resumem tudo. Então, irmãos, esse é um dos métodos de revelação de Deus. Compreendendo isso, a gente vai poder compreender muita coisa. Então, deixa eu ver o que eu posso passar aqui do vídeo. Eu vou pular aqui, eu estou no minuto 3 do vídeo, né? No minuto 3, 10 segundos. Eu vou pular para o tempo que eu anotei, minuto 4, verso 10 não. Minuto 4 nos 10 segundos mais ou menos. É um bom resumo desse vídeo. Aí ele falou que a grande solução está em Miqueias 5. Então ele vai ler uma abordagem de um livro ou de um documento, não sei, ele vai ler uma abordagem explicando aquilo que ele quis falar no começo do vídeo. Em Miqueias 5 nos é dado o cronograma do Messias. Primeiro ele vai nascer em Belém e será conhecido como aquele que irá reinar em Israel. Quando Jesus veio, ele se apresentou como príncipe no domingo de Ramos. E mais tarde ele foi crucificado naquela mesma semana na Páscoa. Ele não se tornou um governante de Jerusalém naquela época. Miqueias em seguida diz que o Messias vai abandoná-los até o momento em que aquela que está em parto houver dado à luz. Aqui. Isso é o que diz Miqueias 5, de verdade. Mas qual é o momento que aquela que está de parto vai dar à luz? Qual é o momento? O momento é quando Israel estava para gerar Cristo. E por que Cristo iria abandonar eles? Porque eles, Israel em massa,
não reconheceu o seu Salvador. Milhares de judeus creram, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Os próprios apóstolos mostraram que milhares creram, mas Israel na sua totalidade não creu, então Deus abandona eles. Só que aqui o texto diz, os abandonará até o momento em que aquela que está de parto dê à luz. Então o que acontece? Eu vou ler o texto de novo. Não vou ler o texto, eu vou ler o que está escrito aqui. Ele não se tornou um governante de Jerusalém naquela época. Miqueias, em seguida, diz que o Messias vai abandoná-los até o momento em que aquela que está de parto houver de dar à luz. Ou seja, eles eliminaram o tempo em que Cristo nasce de Israel, que é a mulher, pularam esse tempo. E depois... É difícil de explicar isso, hein? E depois eles colocaram essa mulher que vai dar à luz como Apocalipse 12. Ou seja, essa mulher é Israel e o filho varão que vai nascer dessa mulher já não é o Cristo, é a igreja. Olha só onde a gente está chegando. Então o que eles fizeram? Eles falaram do nascimento do Messias, eles falam aqui do nascimento do Messias, que veio de uma mulher, não é? Israel. Aí nasceu e depois o Messias vai abandonar eles até o tempo em que a mulher que estiver de parto dar à luz, ou seja, uma profecia para o tempo do fim. Isso tem sentido, irmãos? Se você for ver bem, tem. É que é uma mistura tão bem feita que fica difícil de explicar. É claro que Israel, ele está com dores de parto ainda. E ele precisa gerar Cristo. Ou seja, Cristo precisa ser formado em Israel e também em nós. Essa figura de dores de parto, você tem que procurar ela na Bíblia. Sem brincadeira, anota isso, essa é a parte-chave do vídeo. Essa questão de uma mulher que está com dores de parto, você tem que procurar isso na Bíblia. Pega um aplicativo, vai no Velho Testamento e escreve dores de parto. E você vai ler todos os contextos em que aparece essa expressão. Você vai ver que isso está falando de Israel, está falando dos ímpios com dores de parto. Então você tem que olhar aqui o contexto. Israel está com dores de parto nesse momento. E ela precisa dar luz ao filho varão. Mas não para trazer Cristo na terra. Cristo já veio. Ou seja, essa figura já aconteceu. Só que agora é uma maneira espiritual de se dizer. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala para os Gálatas, vocês começaram no espírito, por que vocês estão se aperfeiçoando na carne? Ele vai falando, vai desenrolando ali a conversa dele e fala, olha, de novo eu sinto dores de parto por vocês, ó Gálatas. Paulo estava sentindo dores de parto, por quê? Ele fala, até que Cristo seja formado em vós. Israel está com dores de parto, toda a criação está com dores de parto. Nós estamos com dores de parto porque Cristo precisa ser formado em nós. Olha que linguagem espiritual tremenda de Jesus. Eu não vou abrir o texto aqui agora porque está difícil para abrir. Vai quebrar aqui a linhagem do vídeo. Mas vocês podem conferir. Jesus falou assim para os discípulos que eles, é assim como uma mulher que sente dores de parto, mas depois o menino nasce no mundo, ela fica alegre porque nasceu um filho no mundo e não se lembra mais das dores. Aí Jesus fala, assim também vocês se alegrarão. Jesus está falando de algo do futuro. Que Israel iria ter dores de parto no futuro. Entendeu? E o filho que iria nascer seria Cristo formado neles. Ou seja, Cristo em nós através do Espírito. Isso é dar luz a Cristo. Entendeu? Essa é a linguagem. Mas a figura de Apocalipse 12, irmãos, nos remete ao nascimento de Cristo. O arrebatamento daquele filho que nasce e vai para o trono, não é a igreja que é arrebatada na metade da semana. Não tem como ser isso, porque isso teria que estar de acordo com todos os demais textos da Escritura. Então Deus está traçando ali mesmo a timeline dos eventos mais importantes em Apocalipse 12. Aonde que a mulher ali com dores de parto vai ser Israel, e o menino que ela vai dar à luz é a igreja, que é chamado de filho varão e que vai ser arrebatado para o trono na metade da semana. Eu não tenho como acreditar numa besteira enorme dessa. Agora, a linguagem espiritual que está em Miqueias concorda, só que eles misturam. Você entendeu o que eu quis dizer? Se não entendeu, busca os textos das dores de parto e confere isso. Então existe a parte espiritual da mulher que tem que gerar Cristo e Cristo ser formado em nós. Que liga com Miqueias 5 também. Mas a mensagem não se completa no sentido que eles estão dando. Isso vai dar base e sustentabilidade para
arrebatamento mid até aqui para o pré. E aqui, no caso, eles creem no arrebatamento pré. Eles estão usando os argumentos, alguns dos argumentos daqueles que são mid para sustentar o pré. E ainda com um monte de heresia. Entendeu? Então, analisa mais um pouquinho que vocês vão ver mais heresias sendo construídas em cima de uma base errada. 40 dias após a ressurreição, Jesus subiu ao céu e 10 dias depois a igreja começou. E continua até hoje. De acordo com Miqueias, o remanescente de Israel voltará aos filhos de Israel somente depois que a Virgem der à luz. Aí já é um erro. O sinal de Apocalipse 12 é o sinal que marca este tempo. Ele marca a transição da igreja para a 70ª semana de Daniel. Este sinal aparece nos céus apenas 2 dias após a festa das trombetas, Rosh Hashanah, e uma grande possibilidade do arrebatamento da igreja em 2017. Vê? Então, aqui eles vão dar o arrebatamento da igreja na festa das trombetas. Muita gente crê assim, que o arrebatamento da igreja é na festa das trombetas. Então, o que significa o dia da expiação? Que é depois das trombetas, aonde o sumo sacerdote entra no templo. Irmãos, ninguém pode ir contra isso. O sumo sacerdote terrestre, passando pelo véu e entrando no Santo dos Santos, é a figura de Cristo ascendendo aos céus. E o sumo sacerdote fazendo a expiação pelos pecados lá dentro do templo, do Santo dos Santos, e saindo para fora, é a figura de Cristo vindo. O escritor de Hebreus está falando isso em Hebreus. Ninguém pode ir contra isso. Pode fazer o que você quiser. Isso daí não tem como ser anulado. Isso é por falta de conhecer a timeline das festas em Cristo e a timeline das festas na igreja. Eu cometi erro nas festas, né? Tô para consertar aí um erro. Tô para consertar um erro que eu cometi sobre as festas. Mas isso que eu estou falando, isso eu reconheço já como não é um erro. Eu reconheço que tudo tem que ser cumprido em Cristo primeiro, para depois se cumprir na igreja. Então, como as pessoas não conhecem que Cristo cumpriu as festas primeiro, tem a timeline dele, para depois ter a timeline da igreja, eles erram nesses pontos. A igreja vai ser arrebatada então na festa das trombetas. Isso não faz o menor sentido, porque Cristo tem que vir no dia da expiação. É o grande dia dele. O escritor de Hebreus mesmo fala que Cristo, como precursor, passou pelo véu, para nos abrir o caminho para o Santo dos Santos. Ele fala isso em Hebreus 6. Então, Cristo, como precursor, passou pelo véu. O véu, ele já mostra que o véu do tabernáculo era a figura da carne dele. Então, tem uma grande revelação aí, que não dá para falar agora. Mas Cristo passou primeiro e entrou na expiação. Isso quer dizer que nós também vamos passar pelo véu, pela carne, e vamos entrar no Santo dos Santos. No dia que a gente recebe a expiação pelos pecados. A expiação que foi feita na cruz, né, através de figuras, porque depois da Páscoa tem expiação, não tem? A sexta festa, nós vamos receber isso no futuro. É chamado por Paulo de a redenção futura, pelo próprio Cristo de redenção futura. O escritor de Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. Algumas traduções colocam Jesus é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Mas você vai no grego e a palavra é para o futuro. Senão Jesus não poderia estar trabalhando na expiação, se já é realizado. Entendeu? Ele abriu o caminho na Páscoa para todas as demais festas. Ele ressuscitou primeiro, então ele é as primícias dos que dormem. Primeiro ele ressuscita, depois nós. Então ele é primeiro em tudo. Por isso que tem a timeline dele e a timeline da igreja. Eles não entendendo essas coisas, criam essas doutrinas. Jesus não vai vir em festa das trombetas. Olha só a contradição que se encontra até em alguns vídeos de alguns pastores que eu estou refutando. Diz que Jesus cumpriu as festas, as 4 primeiras festas, tudo em suas datas. Então tem que acontecer assim. No final eles falam isso. Como é que Jesus vai pular trombetas? Como se a gente dissesse que Jesus não vai cumprir trombetas. Então torce as palavras da gente. Então Jesus cumpriu Páscoa no dia da Páscoa, cumpriu Asmos, que é chamado de Páscoa também, uma festa de 7 dias. Cumpriu primícias no dia exato, cumpriu Pentecoste no dia exato. Aí eles falam, então, não vai cumprir trombetas?
Claro que vai cumprir trombetas. Jesus vem no dia das trombetas. Ok, Jesus vem no dia das trombetas. Diz que ninguém sabe o dia e a hora. Já está falando que é mês 7, dia 1. Eu não entendo uma maluquice dessa. Ah, não, tem que ficar olhando para o céu. Tem que ter 2 testemunhas olhando para o céu, porque a nuvem pode estar na frente. Ninguém sabe bem o certo. Então, só através do olho nu, através de 2 testemunhas, que a pessoa vai decretar ali o dia